amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo de meio-dia a 1 pela rádio Trianon AM 740 São Paulo, Rádio Universal AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Nosso site www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook /programa Gente que Fala, o Twitter @Gente que Fala AM, temos o WhatsApp à sua disposição, é São Paulo, é 11 974012235 e o telefone que colocamos à sua disposição também é São Paulo 11 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, pneumologista Dr. Francisco Mazon. Doutor Francisco Mazon, boa tarde. Boa tarde. O senhor é do Hospital das Clínicas e Faculdade de Medicina da USP. Exatamente. Acertei? Exatamente isso. Algo a acrescentar, né? Não, complexo, no INCOR, a gente permeia todos os institutos lá do HC. Maravilha. Também conosco o cirurgião dentista, Dr. Aônio Vieira. Doutor Aônio, boa tarde. Boa tarde, que bom estar aqui com vocês. É uma honra e um prazer muito grande poder estar aqui contribuindo. Os senhores todos têm um currículo bastante extenso, especialidades. O senhor é especialista em implantes dentários e prótese dentária. Ok, implantes, eu preciso, às vezes, muito, implantes dentários e prótese dentária, correto? Dentária, correto. Também conosco, otorrino, Dr. José Eduardo Dolce, que é diretor do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Dr. Dolce, prazer tê-lo aqui. Boa tarde aos amigos, aos colegas, aos seus ouvintes. É um prazer voltar ao programa, depois de algum tempo ausente. Também conosco, Regina Próspero, que é presidente da APMPS. Estou correto, doutora Regina? Isso mesmo. E o que vem a ser a PMPS? É a Associação Paulista dos Familiares e Amigos dos Portadores de Mucopolissacaridose e hoje já doenças raras. Nós expandimos a nossa área de atuação até para poder acolher e ajudar os portadores de outras patologias raras. Com esse nome todo, não é raro? Nós já nascemos raro, né? Inclusive por causa do nome. E até eu falo que uma da especificidade, né, das doenças raras são os nomes. E quem acha que mucopolissacaridose ainda é difícil falar é porque não viu os outros. Tem outros muito mais complicados do que esse. Obstrução nasal pode ser caracterizada como diminuição da quantidade de ar que consegue passar pelas fossas nasais durante a inspiração. A avaliação diagnosticada é um desafio para um otorrino. Mas, doutor Zé Eduardo, que desafio é esse? Tem algum problema maior que... Na verdade, a obstrução nasal é o termo correto usado por nós, otorrinolaringologistas. Mas o leigo, a população, certamente os que estão nos ouvindo, conhecem isso como carne esponjosa. Então, para o leigo, tudo que entope o nariz é chamado de carne esponjosa. Então, a criança tem carne esponjosa, por isso que ela respira mal. Na verdade, nós temos vários sítios de obstrução do nariz, começando pelo nariz propriamente dito, que é um desvio de septo, ou uma rinite alérgica, que pode dar aumento de volume de umas estruturas que temos dentro do nariz, que se chamam cornetos. Depois nós temos as adenoides, que é muito comum, muito frequente nas crianças, pelo menos até a puberdade. Depois nós podemos ter obstrução mais para baixo, com amígdalas muito grandes. Então, a obstrução nasal, ela pode ter diferentes locais e diferentes tratamentos. Estatisticamente, o que é mais comum, sem dúvida nenhuma, na criança é aumento de volume da adenoide e a rinite alérgica, que causa aquele sintoma típico de criança com o nariz sempre escorrendo, espirrando, esfregando o nariz, chupando o nariz, são as causas mais frequentes na criança. E no adulto, o desvio do septo nasal é uma das causas mais comuns. Mas aí nós entramos em tumores, em outras causas mais raras. Mas, doutor Dolce, quando o senhor começou a esclarecer, né, eu ia perguntar exatamente sobre nariz entupido. Nariz entupido, resume, eu estou falando a linguagem do leigo. Né? É isso mesmo. Nariz entupido, quando a criança está lá com problemas de respiração, que a mãe diz, doutor, esse menino vive com o nariz entupido.
Então, aí nós temos as duas principais causas. A rinite alérgica, que numa cidade como São Paulo, uma grande cidade, nós temos uma incidência acima de 30% da população com o diagnóstico de rinite alérgica. Se nós somarmos as outras rinites, as chamadas não alérgicas, isso passa de 70% de acometimento da população em cidades grandes. E, em segundo lugar, a adenoide, que mais popularmente é conhecida por carne esponjosa, que são as crianças. Meu filho foi operado de carne esponjosa no nariz. Pode ter quase certeza que é a cirurgia de adenoide e amígdalas associadas. O que é mais comum na criança ou no adulto? Na criança, como eu citei, e disparado é o quadro de hipertrofia de adenoide associado com rinite alérgica. Essas duas entidades clínicas correspondem seguramente a mais de 75% das causas de nariz entupido. Sim. O adulto, nós colocaríamos o desvio do septo e a rinite alérgica como as principais causas. Por que o adulto não entra a adenoide? Porque a adenoide é um tecido que involui, que regride, que desaparece com a idade. Então, na puberdade, por volta de 12 anos, às vezes um pouquinho menos, um pouquinho mais, a tendência do tecido adenoidiano desaparecer. Aí vem a pergunta, então por que opera? Porque uma criança com 2, 3 anos que tem uma adenoide muito grande, você não pode deixá-la respirando mal por 10 anos, que isso vai causar outras alterações tão sérias na face, no desenvolvimento crâniofacial, que não tem justificativa não operar. Mas não vai dar uma consequência tão grave que chega ao Dr. Mazon? Pode dar, sim. Pode ser, doutor criança que Mazon? respira mal pode afetar o pulmão, sem dúvida. Isso é uma coisa interessante. A gente costuma dizer que o trato respiratório ele é um só do nariz até o final do pulmão. E certamente os casos que têm rinites que não foram tratadas ou adenoides, essa obstrução vai levando a consequências até um dos fatores que pode levar ao aparecimento de asma, uma rinite que não está bem controlada. É isso mesmo. E a obstrução nasal por adenoide também é um dos componentes que pode fazer uma obstrução ao dormir. Adenoide junto com a amígdala, junto com língua muito grande. Todas essas coisas têm relação com outras doenças mais sérias do trato respiratório, especialmente nos adultos. Eu volto a dizer que eu sou leigo, mas a gente, quando ouve, então, são muito relacionados os fatos, não é? Então, o senhor é otorrino, ele é pneumologista. Estamos sempre trabalhando juntos. Se não cuidar aqui, chega lá. Esse é o Chega problema. lá e chega no Chega aqui dentista também. também. Faça pelo Porque dentista, doutora. não há o crescimento correto das arcadas dentárias e o espaço para nascerem os dentes não vai ser suficiente. Então, tem que ser feito, a gente indica muito para os otorrinos, né, fazer uma consulta para ver se as adenoides, as amígdalas não estão interrompendo a passagem da respiração. Porque senão muda até a fisionomia da criança quando adulto, né? Então é importante as mães ficarem atentas a esse fato e procurarem sempre consultar, por favor. Existe um quadro que é sindrômico, nós chamamos de síndrome do respirador oral. É o respirador ou bucal, oral. Que é aquela criança, como você falou, que a mãe diz, estou sempre com o nariz está sempre com o nariz entupido. Essa criança, ela vai ter uma postura respiratória sempre com aquela boca aberta. É a criança que ronca, que baba, que dorme de boca aberta, tem um sono agitado. E tudo isso gera alterações crâniofaciais que ele acabou de citar. Acaba formando aquele dente para frente, Isso que eu ia o falar, palato profusão. fundo, fica com a criança, é porque chupa o dedo. Também, mas o respirador oral tem toda uma alteração no desenvolvimento crâniofacial que é típico, por isso que chama síndrome do respirador oral. Respirador oral para o senhor, para eu traduzir, é aquele que respira pela boca e não pelas narinas. Exatamente. Tá certo? Certíssimo. Passei nessa consulta. Passou com 10. Doutora Regina, tudo que nós estamos falando aqui, para mim, chega ao caso de doenças raras ou consequências maiores que procuram a associação? Sim, com certeza. Os doutores aqui presentes são os nossos maiores aliados, porque geralmente as nossas crianças, principalmente as de mucopolissacaridose, elas podem ser diagnosticadas a princípio por eles. Porque as nossas crianças sofrem
já logo de começo com problemas cardiorrespiratórios. Muitas são diagnosticadas erroneamente com bronquite, asma, mas na verdade elas têm uma doença de base que faz com que essa criança tenha muitas idas aos pronto-socorros para procurar um pneumologista, um otorrino, porque ela está sempre com a parte de ouvido, nariz e garganta obstruído. Consequentemente, ela vai ter que buscar o auxílio do pneumo, porque ela pode chegar até numa complicação de hipertensão pulmonar severa. Meu filho mais velho faleceu com hipertensão pulmonar severa, infelizmente numa época em que nós não tínhamos nada para oferecer por ele, agora vai fazer 20 anos que ele faleceu, e ninguém sabia o que fazer. O médico não sabia o que fazer naquele momento. Então, vocês, né, até quando o respirador, a maioria das crianças com mucopolissacaridose, elas dormem de boca aberta, elas vivem respirando pela boca, porque elas têm uma dificuldade imensa para respirar. E até por causa da patologia, eles têm toda essa deformidade crâniofacial. Então, por exemplo, o meu filho mais velho passou por 2 cirurgias de adenoide, amígdala, mas nem isso foi suficiente para tirá-lo dessa condição de grave para um óbito precoce. Quando a associação procura doenças raras, né, não é a associação que procura doenças raras, não estou colocando corretamente, mas é uma associação que se preocupa com doenças raras. Então a senhora fala este nome aqui que eu não me arrisco a repetir, como é? Mucopolissacaridose. O muco eu já aprendi. Mas rapidinho você aprende. Sim. Não, mas doença rara, eu fico imaginando o que pode ser uma doença rara que a família não sabe onde encaminhar e o médico que atende não consegue diagnosticar. Tá. A doença rara, até para... Vamos no histórico, ela é aquela que acomete 1,3 indivíduo a cada 10 nascidos vivos. Então, ela é considerada rara por causa disso, porque a incidência é muito baixa. Se tratando das mucopolissacaridoses, nós temos hoje no Brasil 800 pacientes cadastrados vivos. Tem uma margem de erro, acredito que chega a 1.000. E desses pacientes, há mais ou menos 7 anos atrás, eles eram condenados, eles eram já diagnosticados e já vinham com uma sentença de óbito, porque não tinha nada que pudesse fazer por eles. Aqui no Brasil, principalmente, né? Começaram a vir pesquisas clínicas para as mucopolissacaridoses, que são as terapias de reposição enzimáticas hoje, em 2003. E isso fez com que nós mudássemos totalmente a história natural da doença. Então, hoje, todos os nossos pacientes que têm prescrição médica para fazer um tratamento de TRE, que a gente chama, que é a terapia de reposição enzimática, eles estão sendo tratados. Eles chegam para nós, as famílias chegam praticamente destruídas, porque o prognóstico da doença é muito ruim. Quando a família recebe o exame, o médico já avisa que, se não tratado, aquela criança provavelmente ela não vai passar da primeira infância, que foi até que aconteceu conosco lá em casa. E aí nós mostramos para eles que, apesar de, se bem investido, e hoje já com terapias, a gente pode mudar toda essa história. E é o nosso trabalho, é acolher, doutora Regina, eu fico preocupado aqui, né? Aí o médico, estamos 2 extremamente credenciados, doutor Aônio, 3 aqui extremamente credenciados em cada uma das suas áreas, mas o que eu fico imaginando no caso específico da senhora, o médico chega e fala: seu filho não tem cura. Posso resumir dessa forma? Sim. E a família entra, né? Isso é uma situação desesperadora. Eu estou dando a sentença de morte para essa criança. Sim, foi exatamente assim que aconteceu comigo. Eu tinha um menino de 6 meses com uma hipótese diagnóstica de mucopolissacaridose, quando eu cheguei no hospital de Ribeirão Preto, em 1989. E aí eles fizeram uma junta médica e eu escutando, eles conversando entre eles, e eu disse: não, mas esse menino não pode ter mucopolissacaridose, ele é muito bonito, ele não tem a característica tal. E aí eu falei: doutor, peraí, eu preciso saber o que está acontecendo. Né? Ai, mãe, não vou te explicar porque você não vai entender. Então, ali eu já achei que não começou muito bem, né? Porque, por mais leiga que seja um ser humano, um pai e uma mãe, ele tem que entender a doença para até brigar pelo seu filho. E aí eu pedi para ela que ela me explicasse. Né? Eu tenho formação na área de saúde, eu sou instrumentadora cirúrgica, então de toda leiga eu não sou. E aí ela me explicou, mas foi exatamente assim: olha, seu filho
se tiver mesmo mucopolissacaridose, ele vai ficar cego, surdo, mudo, ele não vai andar, ele vai ter retardo mental e ele vai morrer até os 5 anos se ele chegar lá. Não tem cura e nós não conhecemos nenhum final desse paciente sem muito sofrimento e sem muita dor. O que você pode fazer, você e seu marido, é dar muito amor e carinho, que resumidamente, é isso. Então, aí você sai de lá em estado de choque, depois você entra num período de luto, né, porque você tem um óbito em casa vivo. Sim. Mas aí você tem que viver, porque você tem uma criança para cuidar. E nesse momento eu já estava grávida do segundo e não sabia. Eles me orientaram a não mais engravidar até fechar o diagnóstico, mas eu já estava grávida do segundo, que é o Dudu, hoje que vai fazer 25 anos amanhã. O Niltinho realmente cumpriu, né, o prognóstico, ele faleceu aos 6 anos. O Dudu, nessa época, começou a mostrar os sinais mais evidentes da doença, começou a ficar surdo, aos 10 anos ficou cego, perdeu a habilidade motora, dificuldade cardiorrespiratória severa, mas ele tinha tanta vontade de viver que ele se manteve vivo até entrar como protocolo clínico de uma pesquisa que veio dos Estados Unidos. Conseguimos inseri-lo. Morei com ele 1 ano em Porto Alegre, ele fez parte, começou já com tratamento, era um estudo duplo cego, mas ele pegou o remédio e foi melhorando assim. Reverteu essa situação, esse quadro? Reverteu. Ele não tem mais problema cardiorrespiratório severo, né? Ele já não está mais na linha de risco, ele ainda ele usa CPAP, mas ele estava com 14, hoje ele está com 7, então é uma vitória, para nós é uma vitória. A audição dele hoje é muito aguçada, inclusive a gente não pode estar em lugar público com um som muito alto que ele não tolera. Ele usava aparelho bilateral, a única coisa que não melhorou foi a visão, mas também não piorou. Então, para nós já é um ganho. E, diante de tudo isso, ele foi para a faculdade, se formou em Direito em 2012, um dos melhores da turma, e agora está fazendo administração de empresas. Doutor Doss, doutor Mazon, algo? Eu acho que isso que a Regina apontou é muito importante. É preciso que chame a atenção dos médicos quando uma criança tem quadros repetidos. Às vezes quadros de infecção, sinusite, de repetição, até outras doenças, arrisco eu dizer, parentes. Por exemplo, a fibrose cística, também cursam com quadros similares. A fibrose cística é uma doença em que a quantidade de sódio, de cloro no suor e na secreção ela é mudada. A secreção fica muito espessa. Secreção espessa é mais difícil de tirar, mais predisposto à infecção. Então, todas essas doenças, assim como a mucopolissacaridose, assim como a fibrose cística, elas têm por trás disso um componente de enzima, componente genético, que é a falha lá atrás. E realmente, tanto para a mucopolissacaridose como para a fibrose cística, mais recentemente agora descobriram qual é a mutação, qual é a enzima que falta, e tem terapias que estão sendo empregadas para corrigir essa mutação ou corrigir essa falta dessa enzima, que é uma substância que ajuda o corpo num processo biológico. Com respostas muito boas, né? O conjunto das medidas, seja na terapia direcionada com enzima ou tentando corrigir essa mutação, seja em outras terapias adjuvantes, né? No caso da fibrose cística, que é uma coisa que até os otorrinos e os pneus trabalham muito juntos, vai usar inalação com diversas coisas que quebram esse muco e tratamentos que ajudam a prevenir e tratar infecções precocemente. A expectativa de vida mudou muito. Na fibrose cística, as pessoas viviam em torno de 18 anos, faleciam muito jovens. Hoje em dia tem pessoas com 40, 50, 60 anos que estão vivendo com a doença de uma forma até bem controlada. Dr. Doss. Eu acho que um conselho, né, e uma ressalva, uma orientação que a gente passa para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte dessa nossa conversa é justamente que a perspectiva mudou muito com as novas terapias e as crianças que têm, as mães têm que estar atentas, episódios repetidos de infecção de vias aéreas superiores. O meu filho não sara nunca, ele está permanentemente com problema, doença de nariz, de pulmão. Fique alerta, leve a um especialista, porque existe a possibilidade de ter uma dessas tais doenças raras que ela está comentando. Então, fica essa ressalva. Claro que não é para assustar ninguém, porque isso é raro, por isso que chama doença rara. Mas fica o lembrete, a orientação de que isso deve ser investigado. Doutor Mazon, o senhor quer acrescentar alguma coisa, doutor? Doutor Mazon, aí estamos falando em doenças raras, tal, mas tem uma que comumente afeta pessoas, que é a asma.
Então, imagina-se que a asma seja só no inverno, é isso? A asma, na verdade, é uma doença crônica, como pressão alta, como diabetes. Então, o indivíduo que tem asma, ele terá para sempre. Ela pode se controlar, pode ter períodos de mais crise, mas... O senhor diz, o senhor é asmático, conviva com isso. Esse é o diagnóstico? A única flutuação que ocorre é em função de mudanças hormonais e de desenvolvimento. Então, tem crianças com uma asma muito acentuada na infância que melhoram na idade adulta, e o contrário também. Às vezes tem crianças que tinham uma sibilância, um chiado esporádico, que depois na idade adulta passam a ter um chiado mais contínuo. A asma também é uma doença que, se bem tratada, a pessoa vai ter uma vida normal. Aliás, o asmático tem que ter uma vida normal. E se mal tratada, pode levar a uma dificuldade respiratória definitiva. Só para fazer um paralelo, o que é asma? É uma irritação dos brônquios, né, que é onde passa o ar. Em vez de ter um canalzinho com determinado diâmetro, isso fica mais estreito, passa menos ar. E isso é reversível. Se você dá o remédio, isso volta a abrir de novo. Mas se a pessoa não trata a asma, fica nessa história. Contrai, relaxa. O brônquio, que é a passagem do ar, ela fica permanentemente estreita. E aí, mesmo com remédio, a melhora não é total. O que complica a doença nos dias de hoje? Esse ar-condicionado que eu pedi para... O senhor não vai pedir para desligar, por favor. De forma nenhuma. Esse ar-condicionado... Quais são as situações? Estou fazendo brincadeira com um negócio muito sério, mas quais são as situações que atinge diretamente alguém que tem problema com asma? Eu acho essa pergunta é muito importante. O tratamento da asma, ele passa por controlar a rinite. Se o paciente tem uma rinite descontrolada, isso certamente é fator de risco, tanto para o descontrole da asma quanto para o aparecimento dela. O controle ambiental. E o pneuma, aquele médico habitualmente meio chato, fala, olha, não pode ter ursinho de pelúcia na cama, não pode ter tapete, cortina, animal de estimação, nada disso. Não pode ser cobertor, tem que trocar o travesseiro cada ano. O pneuma é aquele cara que vai perguntar, mas tem passarinho em casa? Não tem? Tem cachorro? Tem gato? Vai saber da vida como... Vai perguntar da profissão, do pai. Então, o controle ambiental é fundamental. Tudo que possa acumular poeira, e a poeira de casa, ela tem tanto ácaro como partícula, um monte de coisa, tem que ser controlada. Segundo lugar, controlar outras doenças. Aí entra rinite, entra refluxo, entra uma porção de coisas. E depois, o tratamento da asma, de fato. E aí entra alguns remedinhos, e a base do tratamento da asma são remédios que eles diminuem a inflamação do sistema respiratório. Então, são remédios que são anti-inflamatórios por via inalada, que são os tal dos corticoides inalatórios. Essa é a base do tratamento. Somado a isso, alguns remedinhos que ajudam a abrir o brônquio, que daí são os broncodilatadores. Mas certamente o controle é 50-50, ambiente e controlar a doença. Ambiente e medicação. Ambiente e medicação. Doutor Aônio, um detalhe muito interessante, essa notícia veio outro dia, não foi abordada, e com a tua presença aqui, ela acabou retornando à pauta, que é sobre implantes dentários. É verdade que a pirataria saiu do CD para produtos dentários, para implantes dentários? Infelizmente, eu fiquei sabendo dessa notícia e coitado da população, porque os profissionais que estão utilizando... Não chama de profissional, por favor. Infelizmente. Por favor. Se utiliza conscientemente... É o país da impunidade aqui. Sim. Porque eu fiquei pasmo de saber dessa notícia, porque os implantes dentários que nós utilizamos, eles todos têm um selo que vem juntamente com o produto, dentro do produto, indicando o prazo de validade, porque ele é feito uma esterilização nesse parafuso, que na verdade o implante é um parafuso de titânio que substitui a raiz dentária. Então, é uma prótese de raiz. Então, ele é feito uma esterilização. Estou mostrando aqui para quem está no AllTV. Vendo aqui, o primeiro é o parafuso de titânio. Em cima desse parafuso de titânio vai um componente protético, que é parafusado nesse outro parafuso, que fica no osso. E em cima dele vai a coroa dentária, que é a prótese dental, que é parafusada ou colada em cima desse conjunto que nós estamos vendo aqui na imagem.
Então, esse componente protético, ele é feito especialmente para o parafuso de implante. Então, ele tem que ter um ajuste perfeito, porque aquilo lá é parafusado. E nós temos a carga mastigatória. Quando a pessoa mastiga, vai ser feita uma força em cima desse conjunto. Então, se tiver alguma folga entre o parafuso, entre o componente protético e o implante, aquele parafuso que segura, ele vai acabar se soltando e a soltura desse parafuso pode ocasionar a fratura desse parafuso dentro do implante. Então, são só complicações. Quando eu fiz a ressalva que o senhor disse com relação a profissionais, porque é assim, eu vou a um dentista, né? Vou a um dentista fazer um tratamento, eu não tenho acesso ao material que será utilizado para esse meu tratamento. Aí eu tenho aqui a informação de que os produtos podem ser adquiridos aí a custos, vou até exagerar, e talvez seja o exagero não seja suficiente, a custos de 10% do valor de mercado. Então, um profissional que utiliza isso, né? Mas já não é um profissional. É isso que eu estou falando, esse é o aspecto, né? Então, alguém que utilize este material para tratar de um paciente, né, não pode estar na categoria dos profissionais. Não deveria, tanto que o profissional, ele tem esse selo que é colocado no prontuário, vem 3 selos juntamente com o implante. Um é para o prontuário dele, outro é para o profissional dar para o cliente, para ele saber o implante, o diâmetro desse implante e a marca desse implante. Porque todo implante ele tem que ter a aprovação da Anvisa. Sim. Então, ele tem, inclusive, os que eu utilizo, ele tem um certificado de garantia que eu entrego para o paciente. O senhor falou 3 vias? Não, são 3 selos. 3 selos, desculpa. Que vem, que é um para o prontuário, outro do paciente que fica, outro se perder ou não, Sim. mas um é para ser dado para o paciente. Então, é um selinho, um adesivo, que ele fica com aquilo para saber o material que foi colocado, que foi implantado no seu osso, né? Sim. Então isso é super importante. E esse material tem acesso, tem que ficar sempre disponível para o paciente. Ele Se tem isso que saber. acontece comigo, a quem eu denuncio esse pseudo profissional? Na polícia, porque no CRO e na polícia, porque isso aí é um crime. Porque os implantes, inclusive já tive a oportunidade na minha pós-graduação, que eu fiz na Alemanha, de acompanhar como é feito o implante. Ele é feito num aparelho que é um torno mecânico, só que tem que ter uma irrigação muito grande. Porque se ele é feito num torno simples, o aquecimento da liga de titânio muda as propriedades desse sistema. Então ele tem que ser feito num ambiente esterilizado, fechado e com irrigação grande. Então esses implantes que estão usando pirata são feitos em fundo de quintal com um torno mecânico. Literalmente fundo de quintal. É fundo de quintal, isso é um absurdo. Lamentavelmente. Você está acompanhando Gente que Fala pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal AM 810 Santos e AltV www.altv.com.br. Neste instante, contato direto com o Dr. Nelson Letísio, que é cirurgião plástico. Dr. Letísio, boa tarde, Dr. Letísio. Como é que está? Doutor Letísio, vamos falar sobre pálpebras. Pálpebras que localizadas numa das partes mais visíveis do rosto, não é? E qualquer alteração aí muda tudo, doutor Letísio. Olha, Zancopé, tem um cirurgião plástico americano, Dr. Goldberg, que ele tem um trabalho científico dele, uma frase que é muito importante. A porção do rosto menos desculpável cirurgicamente é a pálpebra inferior. Então, baseado nisso, é muito interessante. Eu tenho estudado muito sobre pálpebra, porque a gente já faz há 16 anos todas as blefaroplastias, ou seja, cirurgias da pálpebra com laser, né? Então, você não corta a pele da pálpebra inferior, você faz sempre por transconjuntival. Ou seja, você faz através da mucosa da pálpebra, por dentro.
Então, você nunca vai ter o problema de cirurgias de pálpebra que ficam com o olho levemente arredondado ou a pálpebra inferior caída, dando aquele aspecto entristecido das pálpebras. Isso é muito importante, Zé Roberto, porque não que a gente seja melhor ou pior que outros, muito pelo contrário, mas é uma abordagem, só uma abordagem menos agressiva, vamos dizer, uma abordagem que deixa o semblante do olhar mais natural. Essa é a busca, né, Zé Roberto? Deixar um aspecto mais suave no paciente sem que fique com estigma de cirurgia. Doutor Letício, o senhor está falando de uma cirurgia estética, aliás, o que é mais comum, estética ou corretiva? Em nosso serviço, como nós mexemos muito com cirurgias, eu já vou adiantar mais uma coisa para você. Hoje a gente não considera mais cirurgias de pálpebra, e sim cirurgias órbitopalpebrais, porque você mexe em toda a região, sobrancelha, pálpebra superior, pálpebra inferior, região lateral, enxertia de gordura, tratamento do músculo, elevação do canto da pálpebra. Então, uma série de coisas para que a busca seja o aspecto natural. Então, a gente pega muitos pacientes que já foram submetidos em outros serviços a cirurgias e que estão com um aspecto meio desgracioso ou, às vezes, até com scleral show, que a gente chama, é quando começa a aparecer a parte branca do olho embaixo da íris, ou equitrópio. O equitrópio é quando a pálpebra inferior se desprega do globo ocular, dando uma eversão do taço. Os cílios da pálpebra inferior se evertem. Então, isso dá uma coisa que chama lagostalmo, e que dá a lágrima, ela não fica contida na pálpebra, então ela escorre pelo canto lateral, pelo canto interno. E isso dá uma má irrigação da córnea. Isso vai fazer com que haja uma sequela, com um ressecamento da córnea, com uma esclerose da córnea. Isso é muito ruim, isso é muito grave. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a pálpebra inferior, Jacopé. A superior é só não tirar a pele em excesso e fazer um desenho de ressecção de pele adequado para deixar um olho alongado, um olho bonito. Agora a pálpebra inferior é problema. Uma retirada um pouco mais inadvertida de pele ou uma ressecção exagerada das bolsas palpebrais inferiores, você vai ter aquele olho encovado, aquele olho senilizado e scleral show ou até equitrópio. Doutor Letício, eu agradeço a tua gentileza mais uma vez com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, doutor Letício. Saúde e paz para todos aí. Você está acompanhando o Gente que Fala. Retornaremos em instantes. Talvez você ainda não tenha ido à Câmara de Vereadores de São Paulo, porque ela fica longe da sua casa, né? Mas não tem problema, pois a partir de agora ela vai ficar bem pertinho de você. Vem aí Câmara no seu bairro, que vai ouvir todas as necessidades da sua região. Serão realizadas 32 sessões plenárias na cidade inteira. Tudo para que a gente possa ouvir as suas ideias e sugestões. Por isso, participe! É a Câmara de Vereadores de São Paulo indo ao seu encontro por uma cidade melhor. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Quando uma criança desenvolve seu potencial, as portas do mundo se abrem para ela. As possibilidades são infinitas e ela começa a construir o mundo em que quer viver.
ela aprende que pode transformar vidas, começando pela própria. E acreditar que o impossível é possível. Cada criança na escola é um potencial a ser descoberto. Potencial de realizar sonhos, não importa o tamanho. É hora de despertar o potencial das novas gerações. As crianças são o futuro. A educação é o presente. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação, 6 horas da tarde. Conosco hoje, pneumologista Francisco Mazon, otorrino José Eduardo Dolce, a doutora Regina Próspero, ela é bacharel em Direito, para cuidar de tudo isso que ela já se referiu aqui sobre doenças raras, né? E o cirurgião dentista, doutor Aônio Vieira. Doutor Dolce, até algum tempo aí, não sei se décadas, anos, quem roncava era visto como um problema social que interferia no relacionamento, essa dificuldade. O que a gente associa hoje? Essa história evoluiu, né? Não é mais só aquele marido chato que ronca à noite. Marido e a esposa. Esposa podem também, roncar. Eu não queria dizer que eu sou machista, então. Mas bom, é comum, é um problema comum. Na verdade, nós temos duas situações bastante distintas. O ronco, só ronco, ele é um problema social. Mas existe uma associação das pessoas que roncam com uma outra entidade que se chama síndrome da apneia obstrutiva do sono. Nem todo mundo que ronca tem apneia, mas a grande maioria dos que roncam tem apneia. Então, se você vê uma pessoa roncadora, aquele que a gente diz roncador contumaz, aquele que ronca todo dia, independente da posição que ele tiver na cama, esse é um roncador contumaz. E este tem grande probabilidade de ter associado uma apneia do sono. E a apneia realmente é uma doença, isso é muito importante, evolutiva. Ela não é uma doença que você tem hoje, se você não fizer nada, não vai acontecer nada, vai ficar sempre do mesmo jeitinho. Não. As repercussões da apneia, elas são para o aparelho respiratório, para o aparelho cardiovascular, ela facilita as pessoas a ter arritmia, a ter infarto do miocárdio, problemas neurológicos, alterações visuais, alterações do apetite sexual, do humor, do rendimento no trabalho, das crianças na escola. Então, é uma doença que precisa ser investigada e precisa ser tratada. Não é para empurrar com a barriga. E empurrar com a barriga literalmente, porque a grande maioria dos roncadores é obeso. Ou vamos usar um termo menos forte, tem sobrepeso. Sim, o senhor é gentil. Então,
Quando dou aula lá para os alunos, eu digo assim, a primeira causa de apneia, sobrepeso. Segunda, sobrepeso. Terceira, sobrepeso. Daí para adiante, vamos começar a discutir outras causas. E aí nós podemos voltar um pouco naquilo que conversamos no começo. O respirador oral, a criança que tem adenoide, que tem amígdalas grandes, que tem rinite, também pode desenvolver apneia. E existe uma classificação para a apneia, que não é o caso da gente falar, mas as pessoas que têm apneia acentuada ou grave são aquelas pessoas que acabam precisando usar a máscara, que é chamada de CPAP ou BIPAP, para poder dormir um pouco melhor. Porque essas pessoas que têm apneia, elas acabam ficando, às vezes, 10 horas na cama e acordam como se não tivesse dormido nada. Cansadas, como se a noite tivesse sido um desastre. Então, vai ter um dia sonolento, vai ter um dia de mau humor, com rendimento no trabalho muito ruim. Então, a apneia do sono é um problema de saúde pública. Tem cura? Tem cura, sim. Ou só o tratamento? Não. Veja, nós temos que separar nisso tudo as causas da apneia. Então, se você pega uma criança que tem uma hipertrofia ou um aumento de adenoide e de amígdala muito grande, e ela é operada, ela está resolvida, está curada. Agora, nós ainda temos muito caminho a percorrer nessa história da apneia. Muitas pessoas que têm apneia não são obesas, não têm obstrução nasal, não têm doenças pulmonares, não têm alterações craniofaciais e têm apneia. Então, nós estamos caminhando. A história da apneia na vida da gente, como pesquisador, como cientista, como médico, não tem 40 anos. Isso teve um boom da década de 80 para cá. Até então, era tido, como você falou, se gozava, se ria daqueles que roncavam e acordava a casa inteira. Hoje não é bem assim. Então, tem cura, mas precisa ser diagnosticado a causa do problema. Existem cirurgias no nariz, na garganta, avanço da maxila, da mandíbula, diminuição de língua. Tudo isso são cirurgias que se faz dependendo do sítio de obstrução quando você tem uma apneia. Doutora Regina, o que é o blog Meu Anjo Gabriela? É um blog que deve ter sido feito por... na verdade, eu não pesquisei ainda, não tive essa oportunidade, eu vi até aqui na pauta, peço desculpas, mas o que acontece? Assim como a associação, hoje que eu presido, ela nasceu por um grupo de pais que quis modificar a sua vida e a vida de outras pessoas, né, de levar a experiência que tem para melhorar a vida de outros, assim nasceram os blogs também. Os blogs são feitos para ajudar outras pessoas que trazem o mesmo problema, orientando e dando uma reflexão até para a melhoria da qualidade de vida. O Dudu teve um blog há uns anos atrás. O blog dele era muito visitado, girava em torno de 2 a 10 mil visitações diárias, tá? Dependendo do assunto que ele colocava, e ele fazia isso para alertar as pessoas em relação às doenças raras. Acredito que a mesma coisa se diga em relação a Gabriela, que infelizmente eu não sei qual é a patologia que ela carrega, mas isso é muito importante. Só que, uma das coisas que a gente sempre comenta, o Google ele traz do luxo ao lixo. A mesma coisa, não digo que é o caso daqui, do blog, que eu não conheço, mas a gente conhece alguns blogs que nós preferimos não trazer à tona, porque eles trazem algumas informações que desesperam os pais. O senhor disse que o Dudu tinha um blog, não tem mais? Não, porque quando, em 2012, que ele teve que preparar o TCC dele para entregar, ele estava com uma sobrecarga muito grande, cuidando do blog e fazendo a conclusão de curso. E aí ele parou com o blog por um tempo, e depois aí ele foi trabalhar, ele foi estagiário na procuradoria e acabou que desistiu. Mas era um blog muito visitado, e assim como deve ser o da Gabriela, para ter chamado a atenção, né, de vocês. Acredito que tenha sido... Tem projeto para que o Dudu retorne com o seu blog, com o seu Eu já pedi trabalho. bastante para ele, mas mãe sabe, né, como é. Mãe não faz... no santo de casa não faz milagre. Acredito que se as pessoas mostrarem para ele o quão importante era as informações que ele colocava e até mesmo as experiências que ele passava ali, que melhorava muito a condição das famílias, acredito que ele volte. É um apelo. Doutor Mazon, falta de ar. Né?
existem aquelas pessoas que sobe escada, tem falta de ar, caminha um pouco, tem falta de ar. O que a gente pode orientar, se é que podemos colocar dessa forma, ou a origem? Eu já perguntei aqui, o Dr. Dolches falou sobre o ronco, agora eu quero saber com falta de ar. Perfeito. A falta de ar não deve ser encarada como um sintoma, falar, tá descondicionado. A falta de ar, eu acho que sempre merece uma avaliação. Seja para descobrir que a pessoa de fato está descondicionada, ou, no caso mais importante, para afastar doenças potencialmente graves e letais. Dentro das causas de falta de ar, isso permeia causas cardíacas, permeia causas pulmonares e permeia outras causas musculares, que também vão dar um cansaço mais do que falta de ar. No que tange a parte pulmonar, as doenças que obstruem o pulmão, então aí entra asma, enfisema, bronquite de quem fuma, entre as doenças que dificultam a troca de gases no pulmão. Nesse bloco aí tem as doenças, as tais fibroses pulmonares, que até não é um nome muito correto, que são as doenças do interstício do pulmão. A pressão alta no pulmão, a hipertensão pulmonar, como o filho da Regina teve, isso também dificulta a troca de ar. Entrando dentro do campo cardíaco, às vezes o coração não bombeia sangue direito, que são as tal das insuficiências cardíacas. E às vezes o coração não relaxa tão bem assim, que é um outro tipo de insuficiência cardíaca mais peculiar. Mas sempre vale a pena avaliar a falta de ar, especialmente quando ela é progressiva. Falar, hoje eu canto quando subo escada, daqui a uma semana eu canto quando ando no reto, na semana seguinte eu canto quando eu penteio o cabelo. E quando eu fumo? Exatamente. Com certeza. Esse talvez seja um dos principais problemas. Certamente. A doença do cigarro, ela é progressiva. Só para fazer um parênteses curto, voltando ao assunto anterior, que o Dr. Dolce comentou, a apneia do sono, ela é uma doença que ela pode levar a pressão alta, pode levar a diabetes, colesterol alto, infarto, arritmia, uma porção de complicações, tanto na esfera cardíaca como pulmonar, como de deformação às vezes da face, um monte de coisa. E até associada, o pessoal fala, o obeso, o sobrepeso tem mais risco, além da pessoa engordar a barriga, a língua engorda, a língua aumenta de peso. E isso também facilita para a obstrução. Tem algumas perguntas. Ontem eu nem consegui fazer as perguntas que foram enviadas ao programa. Eu peço desculpas àqueles que participam diariamente. Eu só tenho uma pergunta para o doutor Aônio, que eu vejo aqui sobre desgaste dental. Pois é, isso é complicado. Pessoas com refluxo, a gente nem nota pH que o ácido, dente vai desgastando, causa erosão dental. E hoje nós temos tratamento para isso, com um produto específico, para regenerar o esmalte dentário. E a gente orienta esses pacientes também fazer bochechos com bicarbonato, depois de ter o refluxo, e procurar o profissional cirurgião dentista, que é importantíssimo, que é ele que vai fazer esse tratamento. Não adianta a gente querer fazer o tratamento sozinho em casa, né? Casa não tem jeito, né? Não tem jeito, tem que procurar o profissional que tem tratamento para essas pessoas ficarem tranquilas com relação a isso. Dr. Dolce, quais as maiores causas de uma rinite e como saber se um sintoma é uma rinite ou uma coceirinha no nariz? A pergunta é da Thalita Santos de Perus. Oi, Thalita, obrigado pela pergunta. Na verdade, nós temos uma classificação de rinite e nós podemos dividir em dois grandes grupos. De um lado, as rinites alérgicas clássicas e do outro lado, as rinites não alérgicas. Nas não alérgicas entram as infecciosas, até um resfriado é uma rinite viral. Mas vamos falar da rinite alérgica, que é aquela que você faz o teste e detecta que tem uma alergia à poeira, a pó, a pólen de planta, alergia a alguns alimentos, pelo de animais, enfim, existem testes para isso. Estas rinites alérgicas, que são investigadas e diagnosticadas através de testes, você pode tratar, além dos cuidados ambientais que já foi falado, que é importantíssimo, você pode fazer vacinas. E a vacina vai ser específica. Eu tenho alergia a pelo de gato. Tá bom, nós vamos fazer uma dessensibilização contra o pelo do gato. Tenho alergia ao pelo do cachorro, a mesma coisa. A planta, mesma coisa. Quando a alergia é alimentar, a melhor coisa é tirar o alimento, evidentemente.
A coceira no nariz é o sintoma clássico da rinite. Agora, pode não ser uma rinite alérgica, ela pode ser uma rinite não alérgica. O que é não alérgica? Por exemplo, a pessoa que tem problema com ar-condicionado, a pessoa que tem problema com choque de temperatura, a pessoa que tem problema com o pó do giz, a pessoa que tem problema com cheiros... Papel velho, né? Aqueles... Papel, cheiro de produto de limpeza. Então, isto é um outro grupo de rinite. Você pode fazer todos os testes que você quiser, que não vai detectar nenhum tipo. E aí o tratamento é tratamento clínico, não existe vacina, evidentemente, para isso. Doutor Mazon, quais os primeiros sintomas de uma possível enfisema pulmonar? A pergunta é do Jaime do Jardim Bonfilholi. Excelente a pergunta, agradeço. O enfisema pulmonar se manifesta como uma falta de ar progressiva em alguém que tem uma exposição que possa fazer isso. Por exemplo, e a causa mais comum é o cigarro. Então, aquela pessoa que fuma, e geralmente que fumou mais de 20 anos na vida, um maço por dia pelo menos, com uma idade habitualmente acima de 40 anos, uma falta de ar nessa pessoa, especialmente se ela for progressiva, sugere um quadro de enfisema ou até do tal do DPOC, que a gente fala, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, ou seja, uma obstrução crônica do pulmão, pelo enfisema e pela bronquite de quem fuma. Doutor Aônio, pela mídia há vários anúncios de produtos que se propõem a restaurar o esmalte dentário. São confiáveis e realizam aquilo a que se propõem? Acho que é do Jaime também. Esses produtos, que regenera... Pergunta que regenera o esmalte. Anuncia lá que, olha, você vai ficar com o dente bonito. Existem produtos específicos que o profissional cirurgião dentista indica. Quando o senhor olha que lá, o senhor deve desligar a televisão. Pois é, não, mas o creme dental, o efeito dele é de 5% de eficácia. 95% em termos de higienização é a parte mecânica, né? Então, só o cirurgião dentista que é capacitado para poder fazer o tratamento, para regenerar realmente o esmalte. Perfeito. Esses produtos assim, eles têm um efeito, mas muito pequeno. Não sei se é uma pergunta endereçada à Regina. Em que medida o fumo pode contribuir na formação de uma doença rara, Jerusa da Lapa? Não. A doença rara, geralmente, só se for a DPOC. Né? A DPOC... que daí é bastante frequente. Eu não sei qual que é a frequência. Mas aí, no caso, que nós tínhamos um grupo que trabalhava conosco que era do DPOC. Mas, assim, a doença rara, ela tem 80% de origem genética. Então, ela traz consigo, já no pai e na mãe, uma carga genética que vai passar para o filho na hora da concepção. Então, o fumo, nessa situação, ele não interfere, ele não vem fazer nada de agravante, doutor. Acho que talvez o fumo, para muitas das doenças raras, não vai gerar ela, mas certamente vai agravar todas elas. Uma das coisas que... O Dudu é uma pessoa assim, muito até cômica de se conversar, porque ele é muito franco. E um dia o pneumologista falou assim para ele, olha... Ninguém perto de você fumando, tá? Se alguém estiver fumando, você fala, ó, apaga esse cigarro que me faz mal. E ele fazia isso com todo mundo, tá? Ele me fez passar muita vergonha, que ele falava assim, ó, apaga esse negócio aí que está me fazendo mal. Porque realmente o fumo já faz mal para todo mundo. Para quem tem uma doença crônica, como a mucopolissacaridose, que desencadeia tantas situações. Talvez a pergunta delicadas. da nossa ouvinte tenha sido se o fumo pode causar alguma mutação genética que pudesse levar a uma alteração. Origem, né? Exatamente. Mas, doutor Dossi, por que quem ronca não sabe que ronca? Na maioria das vezes porque está dormindo. Quem percebe é quem está do lado. Mas, a Vânia da Vila Sônia. Mas, na verdade, isso é uma meia-verdade, viu, Vânia? Porque quem ronca sabe que ronca, sim. Sabe que ronca. E muitos deles acordam durante o ronco com aquele... desesperado, falta de ar, então a apneia, exatamente. Doutor, agora, quem sofre mais é o companheiro. Doutor Dossi, doutor José Eduardo Dossi, grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala, aprendeu o caminho novo aqui. Muito obrigado pelo convite, é sempre uma alegria estar com vocês aqui. Doutor Mazon, Francisco Mazon, agradeço a gentileza de ter vindo ao Gente que Fala. Agradeço ao senhor, a todos os nossos telespectadores. Doutora Regina Próspero, obrigado por ter vindo. Eu tenho que agradecer por vocês colocarem à tona um tema que é tão difícil de ser discutido.
Doutor Aônio, muito bom reencontrá-lo. Que bom estar com vocês. Eu deixo o meu site aqui, www.aonivieira.com.br. Qualquer dúvida, estou lá à disposição dos ouvintes e dos telespectadores. Perfeito. Regina, tem algum endereço que possa... Sim, temos. Nós temos o www.apmps.org.br. Eu vou soletrar de novo. É o www.a de amor, P de pato, M de Maria, P de pato, S de sapo.org.br. Ali ele vai ter algumas informações, inclusive ele vai estar tem disponível no site as revistas Vidas Raras, que é nosso, e o livro Doenças Raras de A a Z. Algum endereço que vocês gostariam de ressaltar, doutor Mazon, doutor Dócio? Algum endereço? Acho que para a forma mais fácil, o próprio site do Hospital das Clínicas ou do INCOR, e daí o site da Sociedade Brasileira e Paulista de Pneumologia. Tem informações importantes. Doutor Dócio? O meu contato é pelo e-mail dolce@uol.com.br. Gente que fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Ricardo Valim, Benê, na direção da AltV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Iago Matsumoto, Sérgio Oliveira, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.